Capítulo 633 Amigos de longe. Neste período de tempo, a cidade de Chambord poderia ser descrita como um pouco confusa e desordenada. Após a implementação do projeto de reconstrução e renovação de Fei, a cidade de Chambord já tinha seu próprio estilo de vida e ritmo. Muitos estranhos não estavam acostumados com isso, então atritos às vezes surgiam. Havia muitos guerreiros que não estavam acostumados com as regras de Chambord, como andar no lado direito da rua, parar no sinal vermelho e parar a torneira após o uso. Tiveram algumas experiências desagradáveis com os oficiais de execução da lei. O bom foi que o nome Rei de Chambord já era famoso por aí. Esses guerreiros estrangeiros tiveram que conter seus curtos temperamentos e não se atreveram a mexer com os militares de Chambord. Eles estavam com medo de que eles provocassem o rei de Chambord, que supostamente era impiedoso e implacável, eles seriam mortos. Nos últimos tempos, todas as pessoas que visitaram a cidade de Chambord pela primeira vez ficaram chocadas com esta cidade mística que estava em um local remoto. No começo, todas essas pessoas vieram ver o rei de Chambord e não esperavam muito desta pequena cidade remota. Eles achavam que essa pequena cidade era semelhante a outras cidades pequenas, suja, confusa e caótica. Em suas mentes, os moradores daqui eram pobres como mendigos, e os soldados não conseguiam sequer um conjunto completo de armaduras e tinham que compartilhar uma arma de metal. No entanto, eles ficaram chocados quando viram esta cidade. A beleza, a limpeza e o grau de desenvolvimento da civilização mágica superaram em muito as cidades gigantes nos superpoderosos impérios. Além disso, os soldados de Chambord eram poderosos também. Havia um bom número de guerreiros de 1 estrela e de 2 estrelas, e até os comuns tinham 1 tonelada de força física. Além disso, as regras da cidade eram realmente estranhas para os forasteiros ao princípio. No entanto, após uma inspeção mais minuciosa, eles tiveram que admirar a criatividade dos chambordianos. Muitas questões e problemas que existiam no modo de vida das pessoas comuns foram facilmente resolvidos por essas regras. Todas essas descobertas fizeram com que os estrangeiros arrogantes experimentassem uma enorme dissonância cognitiva. Eles tiveram que colocar seus rabos entre as pernas e agir com cuidado. Mesmo que os chambordianos sempre explicassem tudo a eles pacientemente quando estavam confusos com certas coisas, eles ainda se sentiam como caipiras, e isso era ridículo. Embora a maioria das pessoas de fora estivesse se comportando adequadamente, alguns dos causadores de problemas tinham como alvo os pequenos itens mágicos da cidade. Nos últimos dias, houve vários incidentes em que foram roubados os semáforos mágicos, a fonte de água mágica e o vaso sanitário mágico. Portanto, os funcionários do Departamento de Justiça e do Departamento de Guerra tinham que enviar pessoas para investigar e resolver esses crimes, enquanto pensavam que esses ladrões eram lamentáveis. A prisão de Chambord, pequena sala negra, estava cheia de vários infratores, e eles foram acusados com base nos crimes que cometeram. A maioria deles foi detida por 10 dias e alguns foram multados. Foi uma sorte que nada bem importante aconteceu. Enquanto os guerreiros mais poderosos, como Seixidrogba, estavam se cultivando no Castelo do Céu, poucos mestres estavam disponíveis para lidar com grandes questões. Portanto, depois de um tempo, os visitantes de primeira viagem foram informados por outros que a primeira coisa que deveriam fazer era ter certeza de que sabiam o que era permitido e o que não era permitido. Caso contrário, eles podem violar as leis e ser punidos. Os chambordianos, que eram inteligentes e focados nos negócios, viram as oportunidades nisto. Eles criaram vários panfletos e livretos como Lei Essencial de Chambord, Como Viver em Chambord, Sobrevivência em Chambord. Eles conseguiram vender essas publicações por bons preços e ganharam muito dinheiro. Era quase meio-dia e o tempo estava bom. A rua principal de Chambord, Estrada Dourada, tinha muito tráfego, e as pessoas que estavam usando vários estilos de roupas andavam por aí com expressões curiosas ou chocadas enquanto olhavam ao redor.
Fora da muralha de defesa, as pessoas que esperavam para usar a matriz de teleporte para entrar na cidade formavam longas filas, e o único navio de guerra reserva da baleia de Chambord, Rei Alexander, viajava pelo rio Zuli e transportava o máximo de pessoas que podia. Apenas a taxa de transporte do navio de guerra e a taxa de teletransporte da entrada trouxeram muito dinheiro para a Chambord em menos de 10 dias. Como a consultora financeira temporária de mais alto escalão, Princesa Caída Victoria, que veste uma armadura mágica preta e apertada e botas de batalha até os joelhos, estava no portão de pedágio com 4 cavaleiros do Zodíaco com ela. Quando ela viu o dinheiro chegando, ela riu como uma garota que estava fantasiando sobre um cara que ela gostava. Ah! Eu simplesmente amo Alexander. Como ele teve com essa ideia? Um pedágio. Ah! Isto é como arrancar uma pena de um ganso cada vez que passa. Ah! Nós somos ricos. Esta menina nem sequer pensou em como ela estava se apresentando quando estava rindo. Seu corpo balançou para frente e para trás, e seu peito pulou para cima e para baixo. Ela instantaneamente atraiu a atenção de muitos homens. Seus olhares ardentes escaneavam sua figura sexy e seu rosto angelical. No momento, essa garota excitada só tinha dinheiro em seus olhos. Ela não percebeu quão sedutora era sua roupa, e ela não entendia o quão bonita era sua figura. Se o rei de Chambord não fosse famoso por aí, esses selvagens guerreiros tentariam fazer coisas ruins com ela quando menos pessoas estivessem por perto. O que? Passar por este rio custou 10 moedas de prata? Isso é tão caro. Xuxa, baixe sua voz. Ninguém está forçando você a atravessar o rio. Você vê aquela gostosa ali. Os 4 homens atrás dela já quebraram as pernas de mais de 40 guerreiros que tentaram não pagar. Mesmo. Essa garota parece fofa, e sua cintura fina. Droga, ela é tão cruel. Conversas semelhantes aconteceram entre muitos guerreiros e pessoas que esperavam na fila, mas ninguém se atreveu a desafiar as regras que foram estabelecidas pelo rei de Chambord. O tempo passou rapidamente e era por volta do meio-dia. De repente, uma equipe de cavaleiros totalmente blindados apareceu no horizonte. Havia cerca de 400 deles, e eles eram muito disciplinados. Sob o sol, suas armaduras de prata brilhavam, fazendo com que parecessem uma torrente de prata. Quando os ruídos de Clip-Clop soaram, eles correram em direção a Chambord. Na sua aparição, algumas auras poderosas se mostraram também. Ficou claro que poderosos mestres estavam dentro desse grupo. Quem são eles? Uma equipe de cavaleiros de elite? Eles não são soldados de Zenith. Por que eles estão aqui? Eles estão aqui por vingança? Eles são tão agressivos. Quase imediatamente, as pessoas que esperavam para atravessar o rio e entrar na cidade viram tudo isso e começaram a murmurar entre si. Afinal, era raro ver uma tropa que não pertencia a Zenith aparecendo na região norte do Império Zenith. Vosh! Neste momento, o rugido agudo ressoou no céu e uma mudança repentina ocorreu. Um traço de relâmpago apareceu repentinamente nas montanhas de Chambord, que era pacífica e bela como uma pintura, e esse relâmpago brilhou no céu e congelou acima do rio Zuli. Quando a energia do raio se dispersou levemente na área, uma figura ruiva se mostrou no centro da nuvem de energia de um guerreiro elementar relâmpago, e sua aura estava pressionando, fazendo parecer uma divindade demoníaca. Um mestre de Chambord. Ele é Lampart, o cavaleiro de ouro da constelação de Leão. Há rumores de que ele é o mais poderoso guerreiro de Chambord abaixo do rei. É dito que ele é agora uma elite da classe Lua. Por que ele apareceu? O que está acontecendo? As pessoas na área ficaram curiosas e excitadas.